acerca dos evangelhos. Então, primeiramente, o Evangelho de Mateus, o que temos que dizer acerca do Evangelho de Mateus é que ele é um evangelho que faz uma ponte, por isso que colocamos aí essa figura ilustrativa. O Evangelho de Mateus faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Em todas as listas conhecidas dos livros do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus ocupa sempre o primeiro lugar. O nome próprio Mateus significa dom de Deus e aparece em todas as listas dos 12 apóstolos. Mateus, em muitos aspectos, é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Há mais de 100 citações do Antigo Testamento. Este livro parece efetuar uma transição da expectação judaica de um Messias político para um cumprimento de todas as profecias messiânicas em Jesus de Nazaré. O próprio autor tenta demonstrar, o propósito do autor é demonstrar, sem deixar dúvida, que Jesus é o grande Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei prometido de Deus e esperado por muitos anos pela nação judaica. O tema deste evangelho é o reino do céu, e o próprio Jesus é verdadeiramente o Rei real. O objetivo do autor é organizar e sistematizar suas conclusões acerca de Jesus, o Cristo. Então essas características estão muito claras no Evangelho de Mateus. Inclusive, por isso até que podemos também entender o fato da igreja ter colocado ele como o primeiro evangelho, a primeira narrativa. Então, como já estudamos mais atrás, o Novo Testamento não está em ordem cronológica, porque se assim estivesse, a carta de Paulo aos Tessalonicenses teria que ser o primeiro documento. Mas se a carta de Paulo aos Tessalonicenses fosse o primeiro documento, nós perderíamos a sequência de um ensino sistemático, um ensino mais didático. Então, com o objetivo de ser mais didático, ao apresentar o Novo Testamento e mostrar uma forma melhor de compreensão, os evangelhos estão no primeiro momento. E também atendendo ao mesmo propósito, Mateus está com o primeiro evangelho, figura com o primeiro evangelho. Mateus está, logo após o Antigo Testamento, fazendo uma ponte entre o Antigo e o Novo. E isso é muito demonstrado em toda a sua narrativa, quando ele sempre dá ênfase a mostrar Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O que não é tanto o objetivo de Lucas, o que também não é muito o objetivo de Marcos, tá? Eles buscam outros enfoques, eles estão preocupados com outros temas. Mateus está preocupado muito seriamente em mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias, né? Que ele falou isso conforme o profeta tal falou, que ele nasceu em Belém de Judá conforme o profeta Isaías, que ele seria chamado Nazareno. Aí ele explica por quê. Jesus desceu para o Egito, do Egito foi chamado conforme a profecia tal, né? Do Egito chamarei o meu filho. Vindo do Egito, encontra lá um parente do rei que havia perseguido ele. Ele vai, encontra lá Arquelau. Aí ele vai, por revelação divina, José leva Jesus para Nazaré. Ele cresce em Nazaré, nasceu em Belém, né? Mas conforme profecia, mas cresceu em Nazaré. Por isso é chamado Nazareno. Então você vê, todo o contexto da vida de Jesus está em conexão com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Mateus sempre dá enfoque a isso. Porque, conforme a tradição, Mateus escreveu esse evangelho visando demonstrar para os judeus quem é Jesus. Mostrar, né, fazer essa apologia de Jesus perante os judeus. E assim os judeus terem mais oportunidades de ter um encontro com o seu Senhor, com o Messias, com aquele que foi enviado para cumprir as profecias. Dentre os objetivos de Mateus, na segunda ilustração que temos aqui abaixo, o combate, né, a parte apologética de Mateus, o combate a duas tendências que surgiram dentro do cristianismo logo no primeiro momento, que foi o legalismo e o antinomismo. O legalismo é fácil de compreender, em virtude da igreja, no primeiro momento, está muito associado à sinagoga. Então, os primeiros cristãos são cristãos judeus, certo? O evangelho em Jerusalém, o Pentecostes em Jerusalém, depois da perseguição, começaram a se espalhar pelas terras, né, em virtude
da perseguição e da comitiva, na grande comissão de Cristo Jesus, o ide por todo mundo. E na primeira expansão da igreja, esses cristãos judeus se sentiam mais familiarizados com outros judeus. Então, a tentativa no primeiro momento de evangelismo de outros judeus em outros lugares, em outras terras. E quando então a igreja começa num movimento de expansão mais sério, e principalmente com o surgimento do 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, e o seu ministério específico aos gentios, há uma expansão da igreja para o mundo gentílico. Mas a igreja, no primeiro aspecto, no primeiro momento, ela está compartilhando a sua vida com o judaísmo, dentro da sinagoga. Depois há uma separação total. Por isso o legalismo foi uma das primeiras tendências. Esses judeus tentando preservar a sua a sua liturgia, né, e as suas práticas de cumprimento à lei mosaica, com relação às festas, com relação aos hábitos alimentares, com relação às cerimoniais de purificação. Então, tentando imputar, tentando colocar a igreja debaixo dessa égide, né? Debaixo desse governo. Esse governo que tenta mesclar as palavras de Cristo com o cumprimento dos preceitos mosaicos. Então temos aí um caráter muito legalista. Esse caráter legalista ele foi combatido muito severamente por Paulo em Gálatas, na carta aos Gálatas. Paulo mostra até decepção com os Gálatas, dizendo que eles começaram bem e eles estão retrocedendo porque estão retornando para um legalismo do qual eles já foram tirados, foram arrancados pela salvação em Cristo Jesus. Jesus como o único e suficiente Salvador, sem compartilhar o seu poder de salvação com a lei mosaica. A salvação unicamente pela graça e não pela guarda da lei. E é onde Paulo desenvolve esse tema mais forte ainda em Romanos, quando ele fala aqui que a lei, na verdade, veio para condenar. A lei não veio para salvar. Quem salva é Cristo Jesus. E a nossa lei é a lei do Espírito agora. Então vemos, o legalismo é um grande problema dentro da igreja e é combatido muito forte por Mateus no seu evangelho. Outro problema, antinomismo, que é exatamente o outro lado da moeda. De um lado temos legalismo, de outro lado temos antinomismo. Então muitos na pregação da graça não compreendiam qual é o sentido dela e acabavam por entender que toda a lei estava anulada e excluída e não poderia ser observado. E aí temos o antinomismo, ou seja, o nomos, a contrariedade a qualquer tipo de lei e uma espécie de um uso irresponsável da graça, inclusive para práticas de comportamento inaceitável, né? De comportamento agressivo à santidade do corpo da igreja. Então os dois lados foram combatidos por Mateus, tanto o legalismo, né, asseverando que Cristo é a fonte da nossa salvação, quanto o antinomismo, mostrando que Cristo não veio abrogar a lei. Então veja que essa palavra está presente em Mateus. Eu não vim abrogar a lei, mas fazê-la cumprir. Cumprir de que forma? Através da minha vida, né? Isso aí já é um acréscimo nosso, uma interpretação. Ele não veio abrogar, ele veio fazer cumprir. Agora, de que modo nós cumprimos a lei? Sendo fiéis, obedientes a Cristo Jesus nas suas palavras. Então nós não estamos diretamente vinculados a Moisés, e sim a Cristo. Agora, Cristo é o cumprimento de Moisés. Então nós estamos cumprindo a lei de Moisés em Cristo Jesus. Então temos esses aspectos aí do Evangelho de Mateus. Além disso, podemos falar da fonte na página 13. E aí vemos que, ao se fazer uma análise melhor do Evangelho de Mateus, vemos que há nele algumas características diferenciadas dentro do seu Evangelho. Vemos algumas características diferenciadas. Textos, né, que podem estar muito vinculados ao Evangelho de Marcos, textos que são compartilhados com o Evangelho de Lucas e textos que são exclusivos de Mateus. E aí temos, com essa forma, a autocrítica textual surge com teorias de que Mateus, na verdade, é uma coxa de retalhos. Mateus é a produção de alguns discípulos que podem ter sido vinculados a ele e que constituíram essa narrativa depois da morte de Mateus, preservando pregações dele e aproveitando outras fontes para compor este livro ao qual deram o nome de Mateus, que inclusive quando foi escrito não foi lhe dado nome. Os evangelhos não trazem o nome dos seus autores.
Então o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, não tem João, não tem o nome do autor. Agora isso é uma coisa muito tranquila, porque uma carta é diferente de um evangelho. Uma carta, quando o apóstolo escreve uma carta, geralmente ele não está naquele. É óbvio, ele não está ali. Ele está em outro lugar fazendo a obra, continuando a pregação do evangelho, e diante de uma necessidade daquela igreja envia uma carta, ou daquela pessoa, carta a Timóteo, carta a Tito. Ele envia uma carta a ela. Então ele não está presente com esta igreja, com esta pessoa, com estas pessoas, esse grupo de pessoas, como são as cartas universais. Então logo ele precisa se fazer identificar, para que a pessoa ao ler o documento saiba, é oriundo desse apóstolo, é oriundo de Paulo. Paulo escreve esse evangelho e em alguns lugares coloca uma assinatura característica, né, que era conhecida por aquela comunidade, por aquelas pessoas, e poderia ser comprovado ali, de fato é dele, está aqui a assinatura. Ou até a forma da letra, né, a forma de se escrever, característica. Então temos uma necessidade diferente entre uma carta e um evangelho. O evangelho não tem essa característica que a carta tem, de ser escrita por alguém que está fora daquela comunidade. O evangelho foi composto dentro daquela comunidade para preservar as palavras daquele pregador, aquele apóstolo. Mateus estava fazendo a obra de Deus em determinado lugar, pregando o evangelho, ensinando ao longo da sua vida para aquela comunidade. Quem tinha alguma dúvida acerca das palavras ou das obras de Cristo, chegava até Mateus, e Mateus era a fonte, a testemunho ocular, que dava autoridade, autenticava aqueles relatos. Então o que acontece? Ao passar do tempo e com o envelhecimento desses apóstolos e a necessidade da preservação da tradição, da ortodoxia, construir seu evangelho a partir das narrativas dele e a partir daquilo que ele podia declarar como autêntico, podia autenticar com a sua própria autoridade. Então o evangelho está preservando a pregação daquele apóstolo naquela comunidade. Ele já está ali dentro, ele não vai circular, ele vai circular depois. Os cristãos vão levar esse evangelho para outros lugares, para outras terras, e vai ser copiado por outros cristãos, levados para outros lugares. Mas a pessoa que leva, ele já leva dizendo, esse aqui é o evangelho de Mateus. Então não há necessidade da apresentação desse apóstolo, de colocar o seu nome lá, porque é óbvio, é de Mateus, está dentro de uma comunidade cujo o apóstolo responsável é Mateus. Então logo não é encontrado o nome do apóstolo na narrativa do evangelho. Aí temos teoria da fonte aramaica original, que é a teoria que mostra, que apresenta o evangelho de Mateus como sendo escrito primeiramente em aramaico, querendo alcançar o povo judeu, e essa é a característica do seu evangelho, mostrar sempre o cumprimento do Antigo Testamento na pessoa de Cristo Jesus. Acerca da unidade, como tratamos, né, a nossa crença de que o evangelho foi composto completamente, inteiramente por Mateus, mesmo que Mateus não tivesse segurado a pena para escrever o evangelho, fosse um amanuense que estivesse recolhendo a narrativa e escrevendo, o que é muito tranquilo, a inspiração está sobre Mateus, o fazendo lembrar de tudo aquilo que ele mesmo presenciou. Ele é uma testemunha ocular. Embora alguns expositores dizem que o evangelho de Mateus resultou da compilação de vários fragmentos, a tradição sempre asseverou o contrário. Este livro, na forma como foi transmitido no Novo Testamento, é o texto completo e acabado de um único autor. Nem os manuscritos, nem as observações no conteúdo permitem dúvidas quanto à sua unidade. Agora, acerca do autor, Mateus é o autor da obra integral do Evangelho, que carrega o nome dele, e é um autor versado na Escritura, é um autor que tem amplo conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. E aí temos aí o testemunho acerca da autoria de Mateus. Como explicamos aqui, o Evangelho não traz o nome do seu autor, mas há testemunhos fortes que demonstram ser Mateus o seu autor. Embora tradicionalmente a Mateus tenha sido atribuída a autoria deste Evangelho, nele mesmo não há nenhuma prova direta dessa afirmação, mas apenas suspeitas. A mais antiga tradição eclesiástica, aí que temos os personagens Pápias, bispo de Herápolis, 150 depois de Cristo,
atribuiu ao apóstolo Mateus um funcionário público do Império Romano, que também era chamado de Levi, em 9:9, 10:3 e Marcos 2:14. Mas não foi somente Pápias que sustentou isso. Vários pais da igreja, como Orígenes, conforme está aí, Eusébio, Irineu, Jerônimo e Epifânio, também tiveram a mesma opinião, tá ok? Então temos aí vários testemunhos de pais da igreja que asseveram que Mateus é o autor deste evangelho, tal como cremos atualmente. O evangelho de Mateus, testemunho de Eusébio de Cesareia, é um dos testemunhos mais fortes acerca da autoria de Mateus, e Eusébio de Cesareia diz que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico, tá ok? Na página 14 temos aí argumento dos pais da igreja em favor de Mateus. A atribuição desse evangelho a Mateus remonta à tradição da igreja antiga. Ela se baseia nos seguintes argumentos. Eusébio relata na sua História Eclesiástica que Mateus fez uma coletânea dos discursos de Jesus em hebraico. Cada um, no entanto, traduziu o melhor que pôde, conforme Eusébio assim relata em seu livro História Eclesiástica. E no mesmo livro História Eclesiástica de Eusébio, lemos o relato de Panteanos sobre o evangelho de Mateus. Panteanos foi um teólogo muito hábil de Alexandria. Ele entendeu que a sua tarefa era a evangelização dos povos do Oriente e viajou para a Índia. Quando chegou à Índia, teria encontrado cristãos que já conheciam o evangelho de Mateus. Deles ouviu que o apóstolo Bartolomeu lhes pregara a boa notícia e lhes deixara o evangelho segundo Mateus em hebraico. Veja aqui o testemunho, vozes da antiguidade, preservada aí por Eusébio de Cesareia, um cristão chamado Panteanos, um hábil teólogo, que viajou desde a região aqui da Palestina, viajou por longas distâncias até a região da Índia, tá ok? Foi pregar o evangelho na Índia, onde, pregando o evangelho, encontrou cristãos que já tinham tido contato com o evangelho de Mateus e que afirmavam que Bartolomeu havia deixado para eles, havia pregado o evangelho entre eles e deixado uma cópia do evangelho de Mateus em hebraico. Então veja aí como os evangelhos circularam pelo mundo, tá? E como eles foram sendo transmitidos e traduzidos para diversas línguas em diversas regiões. E isso, obra de Deus, né? Da mão de Deus, realizada através do panorama histórico que descrevemos. O mundo nesta época, antes dessa época, havia sido colonizado pelos gregos, então a língua grega se difundiu pelo mundo, havia uma possibilidade de comunicação internacional através de uma língua, a língua grega, que era a língua do comércio, e com o advento dos romanos, houve a possibilidade maior de viagens por diferentes terras, diferentes locais, em vista das estradas romanas. Os romanos construíam estradas para diversos pontos do mundo e preservavam essas estradas. Inclusive muitas delas podem ser encontradas até hoje em dia. Então há esse relato de que Panteanos encontrou uma comunidade cristã na Índia que conhecia o evangelho de Mateus. E também Eusébio diz que Orígenes citou em seu livro. Então temos aí testemunhos acerca da autoria de Mateus em relação a este evangelho, tá certo? Dando continuidade, temos aqui objeções agora. Objeções à autoria de Mateus. Dentre as objeções, vamos aqui para o próximo slide. O Evangelho de Mateus, alta crítica textual. Dentre as objeções levantadas temos por que o relato não é biográfico. Temos também como ele poderia conhecer o grego. Outra objeção é como poderia ser versado no Antigo Testamento. E também ele produziu ou copiou o seu Evangelho. A essas objeções nós respondemos já quando falamos acerca do estudo dos Evangelhos. Demonstramos que os Evangelhos são uma característica textual singular. Um Evangelho não é uma biografia, bem como o Evangelho não é um livro de história. Ele não preserva a inteireza da narrativa histórica, porque não é o seu objetivo. E ele também não fala acerca de aspectos pessoais dessa pessoa que está sendo abordada na sua narrativa. E ele não trata de questões pessoais objetivas, como
característica corporal, cor dos olhos, cor dos cabelos, forma como se vestir.